Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Lisandro Vieira, da WTM do Brasil. Hoje, 3 de setembro de 2020. E eu estou aqui para explicar, ou para tentar explicar para vocês, como assim hoje, 3 de setembro, sai uma solução de consulta do Cisco Serve, sendo que o sistema já foi desligado, né, o servidor, e tem uma nota, não uma lei, nem um normativo, mas tem uma nota conjunta da Receita e da SESEX, dizendo que o sistema será desativado em definitivo. Então, hoje eu vou aproveitar esse acontecimento para mostrar algumas coisas, né, do ponto de vista legal, apesar de não ser a nossa área, mas principalmente do ponto de vista técnico. Eu quero aproveitar para mostrar algumas coisas do passado, do presente, de um futuro bem próximo e depois de um futuro um pouquinho mais distante. Então, deixa eu começar compartilhando a tela com vocês e explicar esses detalhes, tentar explicar o Brasil aqui do ponto de vista dos serviços importados, pelo menos. Já eu aqui no canto da tela. Então, aqui, gente, ó, 3 de setembro, hoje, 3 de setembro, tá? Ministério da Economia, da Secretaria da Receita Federal, no caso é da 10ª região, Rio Grande do Sul, então alguma empresa gaúcha tinha feito uma consulta, né, provavelmente há algum tempo já, e agora teve a resposta da divisão de tributação. Então, a primeira coisa que eu quero explicar é que as soluções de consulta são respondidas ou pela COSIT, quando são uma consulta vinculante, uma consulta, uma primeira resposta, vamos dizer assim, e depois, quando já há a resposta, as divisões de tributação se amarram, se vinculam às soluções de consulta que responderam já aquela pergunta, né? Em segundo lugar, eu preciso explicar que, por mais que se diga que a nota aqui do Ministério da Economia, né, dizendo que as duas secretarias aqui, a CECINT, né, internacional, e a Secretaria da Receita Federal, por mais que seja a Receita, aí a gente pensa, mas não foi a própria Receita que falou que ia desligar o sistema, e agora é a Receita que está soltando uma solução de consulta. Bom, se eu aprendi alguma coisa nesses 8 anos aí que a gente viveu muito próximo, né, ao MIDIC antigamente, agora a SESEX, e a Receita Federal, é que a Receita, principalmente, é um órgão muito complexo. A gente escuta isso de dentro da própria Receita. E, recentemente, a Receita passou por uma reestruturação. Então, se a gente olhar aqui, ó, inclusive, em 27 de julho, agora, tá, desse ano, foi publicado o regime interno da Receita, que sempre mexe algumas coisinhas lá dentro, e deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o Ciscoserve, ó, aqui, o Ciscoserve. Legislação referente ao Sistema de Comércio Exterior de Serviços, Ciscoserve. Ficou numa divisão chamada DINOM, Divisão de Nomenclatura e Classificação de Mercadoria. Então, tanto a classificação de mercadoria, claro, né, a NCM aqui, ó, desculpa, né, a classificação de mercadoria, classificações aí baseadas no SH, no Sistema Harmonizado, e NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços Intangíveis, e a legislação referente ao Ciscoserve está numa área de divisão de mercadoria, né? Alguém entendeu que isso seria o melhor lugar para deixar, ok? Não é uma crítica a isso, deve ter alguma razão lógica para isso. Só que, então, veja, é uma área de nomenclatura que está legislando sobre o Ciscoserve e sobre a NBS. Já é uma outra área que responde a soluções de consulta, né? E existem outras áreas de fiscalização, áreas de planejamento, áreas, enfim, tem uma série de áreas e subdivisões, vamos dizer assim, dentro da Receita, como tem dentro da própria CECINT, que tem a SESEX, debaixo da SESEX tem a SUEST, então há uma certa complexidade. E o contribuinte que não se atentar a isso e tiver entendimentos muito rasos, né, do órgão, pode correr riscos. Por quê? Porque essa solução de consulta prova, né, que enquanto houver uma legislação vigente, ativa, uma determinada área da Receita pode ir lá e soltar a sua interpretação baseado no que está ativo. Então, vamos lá. A nota de ambas as secretarias cita lá no finalzinho que as alterações normativas necessárias ao desligamento, em definitivo, serão editadas nas próximas semanas. Isso aqui foi 17 de agosto, né? Passou 2 semanas só. Então, óbvio que vai levar um tempinho ainda para desligar em definitivo. E desligar em definitivo não é ir lá e desligar o servidor. Desligar o servidor é fácil. Mudar uma lei que tem que passar pelo Congresso demora um pouquinho mais. Então, a própria solução de consulta aqui, que eu já vou me ater ao conteúdo dela, porque tem conteúdo nessa solução de consulta
que vai remeter, não agora, porque o foco aqui é Siscoserv, mas a gente pode entender essa consulta aqui e ver onde é que ela vai se desdobrar no futuro próximo, no que virá em substituição não ao Siscoserv, que não vai ser feito um novo sistema para substituir o Siscoserv, já expliquei isso em outros vídeos, mas a lacuna, o buraco de dados para fins estatísticos e tributários, que era preenchido pelo Siscoserv, ele será preenchido com dados de outras obrigações tributárias acessórias. E essas obrigações tributárias acessórias apontam para o tributo. E assim, não é porque o Siscoserv foi desligado que a Receita vai abrir mão do tributo. Então, as empresas vão continuar pagando, continuar recebendo e vão continuar devendo tributo. A Receita não vai deixar de cobrar tributo porque uma pequena para ela obrigação acessória deixa de existir, sendo que vão se buscar os dados de outras. Eu quero mostrar daqui a pouco essas outras. Já mostrei em outros vídeos, mas ainda tem gente com dúvida, então não nos custa agora compartilhar mais um pouco de informação, explicar, porque ainda as empresas ainda carecem, não sabem disso, mas elas ainda carecem de explicação. Então, vamos lá. Acho que eu mostrei aqui. A Lei 12.546, que é o principal instrumento normativo, né, do Siscoserv, ela ainda está vigente nos seus artigos 25 a 27, prevendo aí o sistema. Nós soltamos aqui um comunicado para os nossos clientes, né? Tem um resuminho de uma página aqui só, que a gente recomenda que leia pelo menos esse resuminho, né? Mas aqui a gente fala dos normativos, né? do Siscoserv, que a lei ela deve ser modificada, né? Aqui a gente não está tentando prever o futuro, mas é algo que a gente já viu, inclusive falado por membros do governo em entidades, em situações aí públicas. A lei será alterada para tirar que a obrigação de prestar informação para o antigo MIDIC, hoje SESEX, mas para que sim seja compartilhado dados entre Receita, Banco Central e Secretaria de Comércio e Serviços, né? E todos os atos normativos aqui do Siscoserv deverão ser revogados integralmente. Eu não sei dar uma data, obviamente, mas eu acho, né? Acho que talvez em setembro ainda a gente tenha a revogação completa de todos os atos normativos do Siscoserv. Eu acho, ainda não acho, né, que a lei vai demorar um pouco mais, porque alterar lei aí passa por ato da Assembleia, né, por ato legislativo. Já a revogação de N portarias individuais ou portarias conjuntas é um ato administrativo. Então, as duas secretarias vão conseguir, na minha opinião, rapidamente revogar todo o normativo do Siscoserv, mas não tão rapidamente alterar a lei. Talvez consiga, não sei. Não sei prever, porque o Congresso brasileiro é meio imprevisível. Então, vamos lá. Eu quero, gente, compartilhar aqui as informações que eu cheguei a falar em outros vídeos, mas não entrei muito em detalhe. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque eu sei que essa informação é importante para muita gente. Vamos primeiro ler, então, o que diz essa solução de consulta. Vamos lá. Obrigação acessória, Siscoserv, Serviço de Transporte Internacional. A responsabilidade pelo registro no Siscoserv é do residente no Brasil, aqui, que mantém relação contratual com o residente no exterior. Isso foi respondido em mais de 400 soluções de consulta. Tá? Prestador de serviço de transporte é aquele que se obriga a enviar uma carga de um lugar para o outro. Quem age em nome do tomador ou do prestador não é ele mesmo o prestador de tal serviço. Aqui está falando principalmente de agentes de cargas, agências marítimas, porque por anos, né, por muitos anos ficou essa dúvida de quem que tinha que declarar o Siscoserv. Era o importador, exportador de mercadoria, no caso do frete, ou era o agente de carga, agência marítima. A Receita sempre respondeu que é ou um ou outro, dependendo do papel que cada um exerce. E ela até responde aqui nessa solução. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte. Por que tem essa dúvida se era um ou se era outro? Porque havia uma dúvida com relação ao contrato, quem que está contratando, quem que está pagando. Só que assim, o que a gente não tem dúvida é que quem paga por tudo numa importação de mercadorias é o importador da mercadoria. Ele pode pagar tudo lá para o exportador, ou ele pode pagar só a mercadoria para o exportador estrangeiro e contratar os serviços por sua conta, ele como tomador de serviços. E aí, para contratar esse serviço de frete, ele usa muitas vezes um intermediário aqui no Brasil, um agente. E aí aqui a consulta explica, como muitas outras, e principalmente a solução de consulta 257, que foi a grande solução de consulta, a primeira de outubro de 2014, né, que vinculou as demais consultas. A Receita respondeu, olha, se o agente tomar o serviço em nome dele, é ele que tem que declarar o Siscoserv. Se o importador tomar o serviço em seu nome, ainda que por intermédio de um agente de carga,
ele importador. Já vou ler aqui junto, mas antes de ler, eu só quero explicar o seguinte. Pensa o seguinte, se tivesse imposto de renda no pagamento do frete, se tivesse, porque tem, mas se tivesse imposto de renda no pagamento de frete, quem que iria pagar? Pensa assim, o frete é $1.000. Nesses $1.000, se houvesse $333 de imposto de renda, esse $1.000, o agente vai assumir, porque ele é o tomador de serviço, ele é obrigado a reter esse tributo, é do bolso dele que sai esse tributo, ou esse tributo sairia do bolso do importador ou do exportador que está contratando frete? Pensa comigo. Quem que é o responsável tributário? Quem que tem que arrecadar? Quem que teria que emitir essa DARF e pagar? O agente de carga ou o importador? Se o agente de carga o fizesse, ele faria no CNPJ dele ou do importador? Se isso virasse um imposto de renda recolhido, a ser descontado do imposto de renda de uma empresa tributado no lucro real, seria do agente de carga ou do importador da mercadoria e, consequentemente, importador de serviço? Então, gente, fica o alerta que o Scoserve passou 8 anos, na minha opinião, não volta, né? Mas o imposto de renda vai seguir existindo. E o que acontece com o frete é que sempre que um importador ou exportador contrata frete e paga frete, é devido imposto de renda, existe a incidência de imposto de renda, só que, por uma lei brasileira que respeita convenções internacionais, esse imposto de renda é reduzido a zero sempre que o prestador do serviço de transporte do exterior não for domiciliado em paraíso fiscal, como Hong Kong, Panamá e Singapura, para o caso de armadores e serviço de transporte. Então, fiquem atentos que sai o Siscoserve, mas fica o imposto de renda, consequentemente fica a declaração de imposto de renda na fonte, que é a DIRF, que está previsto lá, eu vou mostrar o códigozinho aqui do frete, mesmo com o campo do imposto de renda zero, mesmo que não haja retenção, mesmo que não seja um importador que faça remessa, porque além dele contratar por intermédio de um agente de carga, ele paga por intermédio de um agente de carga. E escrevam o que eu estou dizendo hoje, 3 de setembro. A Receita Federal irá cobrar o imposto de renda referente a esses pagamentos de frete, mesmo que por intermédio de agentes. Vou mostrar, inclusive, uma intimação da Receita aqui. Fica comigo aí que eu já vou mostrar, tá bom? Então, vamos entender. O prestador é aquele que se obriga. Quem age em nome do tomador ou do prestador, ou seja, o agente de carga que está agindo ou por conta do transportador, ele é uma filial, ele é um correspondente, ele é um mandatário, ele é um agente de um transportador do exterior e age em nome daquele. Ou ele foi contratado pelo importador-exportador para, em nome deste importador-exportador, agenciar o serviço de transporte. Aí a Receita está dizendo, não é esse cara, o agente, nem o prestador, ou seja, ele não é o transportador e ele não é o importador de serviço, mas é prestador ou tomador de serviços auxiliares, conexos, desconsolidação, etc., que facilitam a vida de cada interveniente, blá, blá, blá. E se o tomador e prestador de serviço de transporte forem ambos do Brasil, se tiver um armador, um NVO, um agente brasileiro emitindo conhecimento de transporte aqui do Brasil, etc., sempre isso aí já ficou claro, não tinha que fazer Siscoserve. Consequentemente, também não tem que declarar o imposto de renda na fonte com relação à remessa para domiciliado no exterior, que são ambos domiciliados aqui no Brasil, tá? A pessoa jurídica do Brasil contratar agente domiciliado no Brasil para operacionalizar o serviço de transporte prestado por residente no exterior será responsável pelo registro de serviço no Siscoserve, na hipótese de o agente de carga apenas representá-lo perante o prestador de serviço. Quando o agente, ele, domiciliado no Brasil, contratar serviço de domiciliado no exterior, em seu próprio nome, caberá a ele o registro. Só que, então, beleza. Então, vamos tirar o Siscoserve da sala, já que ele saiu da sala. E o imposto? Em que caso seria o importador da mercadoria a pagar o imposto de renda, se houvesse, sobre essa remessa? E em que caso que seria o agente de carga? Provavelmente, nesse caso aqui, o imposto de renda seria por conta do agente, e nesse outro caso aqui, por conta do importador. E aqui eu não vou... e aqui ainda explica que quando houver o conhecimento de master e o conhecimento house, a pessoa domiciliada no Brasil contratar o transporte internacional de carga com residente no estado exterior por intermédio de agente de carga domiciliado no Brasil, se obriga a registrar, né, no Siscoserve a informação relativa a esse serviço, classificado como house, emitido pelo prestador de serviço NVOCC lá do exterior, tendo como consignatária a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tomadora do serviço. Aqui está mais claro ainda, quando tem um master e um house, e o house emitido por um NVO, por um consolidador de carga lá no exterior, né,
e o importador brasileiro é o consignatário, é ele, o importador, que tem que declarar. Logo, se houver imposto de renda para pagar ou imposto de renda zerado para declarar, quem tem que declarar é o importador do serviço e o importador da mercadoria. A gente explicou isso aqui, gente, então deixa eu compartilhar essa informação, porque muita gente ainda ficou em dúvida, muita gente ainda me pergunta, não só cliente nosso, parceiros, concorrentes, ou pessoal mais assim próximo, né, que conviveu sempre com a gente nos eventos e tal, ainda tem dúvida, a gente tem conversado bastante. Pessoal de sistema, ERP, a gente tem conversado. Então, eu vou reforçar algumas dicas, né, que a gente sabe do desejo de desligar o Syscoserve, já manifestado deixa eu pegar uma outra cor aqui, já manifestado em 17/8. Entretanto, recomendamos fortemente aqui, né, que as empresas observem o que deve vir pela frente, tá? Nossas recomendações. A gente já deu. Envolvam a área tributária. Pessoal do comércio exterior, Syscoserve, que não vai mais ter, namastê, né? Não é mais problema de comércio exterior. O problema agora é o tributo decorrente desse pagamento, no caso do frete, e isso é um problema da área fiscal. Então, chamem a área fiscal. Agora, o problema definitivamente caiu no colo dessa área. Também recomendo ver o jurídico. Veja, assim como tanto é verdade que a lei está ativa, que isso é uma solução de consulta hoje. Então, recomendo ver com o jurídico. Recomendo ver assim, o que não muda na tua empresa. A tua empresa vai continuar contratando serviço internacional, frete, etc., e pagando. E vai continuar devendo ou pagar tributo ou justificar porque o tributo não foi pago nas declarações de imposto de renda. Coisa que 98 em cada 100 importadores não fazem. Vamos entender o que não muda na receita, né? Isso aqui eu já falei, eu não vou repetir, tá? Mas estou reforçando as dicas. Necessário entender aquilo que está na nota do Ministério lá também, de que outras obrigações acessórias e o câmbio vão substituir o Syscoserve para fins substituir não. Que os dados para fins estatísticos e tributários serão buscados ou coletados de outras obrigações tributárias acessórias e câmbio. Aí eu já pergunto assim, que câmbio se o importador de mercadoria, exportador de mercadoria não faz câmbio de frete na maioria dos casos? Paga em reais no Brasil, convertido de dólar, pela taxa do agente ou do armador, né? E não fecha câmbio. Da onde que o governo vai pegar, que a Receita ou a SESEX vão pegar esse dado de câmbio se não é o importador, né? E o importador sequer é capaz de provar que foi feito esse câmbio, né? Vão pegar da outra obrigação acessória, da DIRF, eu pergunto, você, essa empresa importadora, está declarando o frete, mesmo aquele que você não remete, mesmo aquele que não tem retenção, você está declarando isso na DIRF? Então, cuidado para não, né? Enfim, já avisei isso nos outros vídeos. É necessário definir na sua empresa se você vai cumprir com essas outras obrigações aqui que a Receita está falando, tá? E assim, os responsáveis legais precisam ser notificados nas empresas, porque depois é para eles que vai sobrar. Aqui, para compartilhar algo que eu só tinha compartilhado num curso que a gente estava vendendo por um valor bem expressivo, inclusive, gente, só para compartilhar. Isso aqui é um termo de fiscalização que, de acordo com as informações obtidas no Syscoserve, por isso que tanta gente tinha medo aí do Syscoserve, né? Verificou-se que o contribuinte tinha efetuado remessas ou pagamentos, né? Porque nem sempre é remessa, a título de pagamento de serviço de transporte para os beneficiários fulano Container Lines e fulano Shipping Company, né? O que esses dois fulanos tinham em comum? Domicílio em paraíso fiscal. E o que isso quer dizer? Que aquela redução a zero do IR do frete não vale. Teria 25% de imposto de renda, que se não for retido e descontado do transportador, o que não é, vira 33% para o importador, exportador da mercadoria, tá? E a Receita pede todos os dados do beneficiário, blá, 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 em planilha Excel, né? A informação também, além do Excel em meio magnético, deveria apresentar documentação que comprove a remessa / pagamento para o exterior, contrato de prestação de serviço com os fulanos Lines e fulanos Company, Shipping Company, né? Apresentar cópia dos contratos de câmbio, coisa que 98 em 100 importadores não tem, né? Da remessa do frete, tá? Em meio magnético, digitalizado. Apresentar cópia do conhecimento de transporte, isso tem. E o pior, o conhecimento de transporte diz que o tomador é o fulano e que o prestador é o ciclano lá do exterior. E muitas vezes está lá nas letrinhas miúdas que é Hong Kong, e aí teria que ver se esse transportador realmente é de Hong Kong, ou se é um transportador de Hong Kong alugando, vendendo, sei lá o quê, comercializando BL com outra empresa. Tem um monte de coisa aí para ser explicada, tá?
quase sempre tem explicação, a gente já viu com vários agentes, beleza, só que tem que ter explicação, tá? Então, apresentar cópia de conhecimento de transporte, o que mais? 6. Caso a contratação do serviço de transporte tenha sido efetuada através de agente de carga, apresentar cópia do contrato de prestação de serviço firmado com agente de carga ou cópia de instrumento de procuração outorgado aos mesmos. Instrumento de procuração outorgado ao agente de carga, autorizando o agente de carga, entre outras coisas, a fazer remessa de câmbio posterior em nome do importador e exportador. Quem tem isso? Ninguém, né? E informar se houve, eu risquei demais ali, deixa eu apagar agora, né? Informar se houve retenção, aqui ó, se houve retenção de imposto de renda, que eu não vou conseguir mais, aqui está na imagem. Informar se houve retenção de imposto de renda decorrente das remessas acima mencionadas. Caso positivo, apresentar o comprovante do recolhimento efetuado, tá? Então é o seguinte, se quem remeteu foi o importador, o que é raro, ele tem, né, o comprovante de recolhimento, se ele recolheu. Se não foi o importador que remeteu, foi o agente deveria ter o comprovante dessa remessa. E ele, obviamente, não tem, porque a gente, em muitos casos, é bem raro, acontece de recolher, mas é bastante raro, né, de um importador ter essa cópia dessa guia de DARF lá paga e de o agente também ter isso para disponibilizar para o importador. Então, caso não tenha sido efetuada a retenção do imposto de renda na fonte, justificar a conduta adotada com respectiva base legal. Então, gente, cuidado com entendimentos muito superficiais acerca do que está acontecendo, tá? A gente avisou, mostrou aqui exemplos, né, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Já desde abril do ano passado a gente vem falando, não só a gente, como a própria Receita já tinha anunciado algumas coisas. A gente já mostrou em outros vídeos, eu vou pular. Lembrando que teve uma nota em 14/7 falando em cumprimento desligamento temporário, teve uma em 17/8 falando em desligamento definitivo, então é importante ficar atento. Vai ser desligado, na minha opinião, né? Não vai ter risco, acho eu, de voltar, mas o sistema até o dia 31 aqui estava lá no ar como teria que fazer a partir de 1º de janeiro, então vamos aguardar aí os normativos, tá? E o mais importante, na minha opinião, tá? Não, desculpa, isso aqui é que não vai ser preciso fazer, o mais importante está na outra página lá, que está aqui, que é a captação de informação de exportação e importação para fins de estatística e fiscalização estará baseado em dados que já são atualmente apresentados ao governo, tais como o contrato de câmbio. Será que é apresentado ao governo o contrato de câmbio de frete? Tem certeza? Você pode provar? Você tem o contrato de câmbio disso? E os previstos em outras obrigações tributárias acessórias. Como você é o tomador de serviço de frete, o importador, você está declarando isso no imposto de renda na fonte, para poder o governo dizer que vai lá buscar, né? Então, são esses os cuidados. Se não está em destaque, ok. O que não muda na sua empresa? Você vai continuar pagando o serviço de frete e esses outros serviços nos seus processos de importação e exportação. Isso não vai mudar. Aí eu pergunto, você vai pagar isso via câmbio? Você vai pagar isso via empresas domiciliadas no Brasil? Como é que você paga, né? E aí tem aí os impactos, a gente já falou para serviço puro, aqui eu vou pular, não vou me estender demais. Tem os impactos aí para serviço de mercadoria, principalmente o seguinte, a Receita não quer saber o Incoterm, ela quer saber se teve, deixa eu apagar essa coisinha escura ali, ela quer saber se teve fornecedor internacional ou fornecedor nacional nessa brincadeira. Por quê, gente? Não, o Siscoserv em si não servia para nada, a não ser para apontar se as empresas deviam tributo ou não. E aí é o seguinte, um prestador de serviço brasileiro, domiciliado no Brasil, quando ele presta um serviço, existe imposto de renda naquela prestação de serviço? Sim, existe. E o imposto de renda já é garantido pela emissão da nota fiscal de prestação de serviço. Mas quando uma empresa importadora de serviços brasileira está pagando diretamente ou por intermédio de terceiros um prestador de serviço domiciliado no exterior, o imposto de renda, no mínimo, é devido, mesmo que a alíquota zero. Mas mesmo com a alíquota zero, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é devida à declaração, tá? E aí o foco da Receita sempre foi aqueles serviços que ficam no limbo ali, no meio do caminho, entre não ficar claro se é prestador brasileiro ou se é prestador do exterior, né? E o que não muda na Receita? A Receita vai continuar exigindo tanto a tributação, né, o recolhimento do tributo, que a gente viu ali naquela intimação, quanto a declaração. Isso tudo continua sendo obrigatório. E o pior, agora sai um sistema do meio e vamos direto ao que interessa, que é o tributo, que é a declaração
de imposto de renda na fonte, que é o principal tributo. Aqui que eu tinha destacado que ia vir, os dados seriam, como é que diz ali mesmo? Até eu vou ver. Para fins, os dados, previsto, como é que é? Divulgação de estatística e fiscalização estará baseada em dados que já são atualmente apresentados ao governo. Isso aqui, ó. Estará baseado, então, a fiscalização e a estatística estará baseado em dados que já são atualmente apresentados ao governo. Teoricamente, né? Segundo a legislação, segundo os normativos, já é prestado. Mas eu estou chamando a atenção para o fato de que esses dados não são prestados por mais de 90% das empresas. E aí vale lembrar o que a gente falou já em outro vídeo, que no dia 10 de julho aqui, né, saiu já o layout, né, da DIRF 2021, relativo ao ano 2020, prevendo claramente, já expliquei isso aqui, vou pular, né, que continua existindo tributos, aqui eu já falei, não quero ser chato com vocês. Então, gente, eu quero só mostrar para vocês um comparativo, isso aqui eu não tinha mostrado em outros vídeos, então, para quem tem dúvida aqui, fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. O Siscoserv, ele tinha como dados, né? Eita, que eu estou fazendo besteira aqui, mas tudo bem. Ele tinha aqui na capa os dados de nome, NIF, endereço, país e vínculo das empresas. Estes mesmos dados existem na DIRF. Não tem NBS na DIRF, mas tem código de receita, tipo de rendimento e forma de tributação que equivale ao enquadramento lá do Siscoserv. É na prática a mesma coisa. Lá no Siscoserv tinha documento, valor e data no RP. Aqui tem data de pagamento, valor e imposto retido, né? Então, vamos entender que a DIRF prevê sim que mesmo quando não há remessa, mesmo quando seja dinheiro entregue na mão, eu mostrei até a solução de consulta lá no nosso comunicado, né? Mesmo que o dinheiro seja entregue para um agente que não tenha havido a retenção do imposto, nos casos de isenção, ali que está zero, devem ser declarados sim os valores referentes, aqui o caso, o assunto é frete internacional, tem que ser declarado, e existe código específico de receita para frete internacional e código de tipo de rendimento específico para rendas do transporte internacional, e deve ser informado na declaração do imposto, tá? Se aquele pagamento de frete, no caso, teve tributação, teve imposto retido, porque era uma daquelas empresas, por exemplo, lá, domiciliada em paraíso fiscal, tá? Ou se o imposto retido foi zero aqui, porque motivo 42. Motivo 42 é esse aqui, ó. Não retenção alíquota zero prevista em lei interna. Então, fiquemos atentos a essa declaração, tá aqui todos os reais, normativos, etc. Isso que está para o nosso pessoal aí, que é cliente que recebeu o comunicado. Quem não recebeu o comunicado, a gente disponibilizou isso num curso, tá, gente? E só lembrando que a DIRF, mesmo quando a empresa recolhe os tributos, mesmo que haja recolhimento, mas aqui no caso a empresa atrasou de 4 a 14 meses, ela tomou uma multa de 20%. A multa Siscoserv era 3%, né, do valor da operação. A da DIRF é de 2% a 20% no máximo do imposto devido, enfim, aí eu não vou entrar no mérito aqui, mas houve empresa que recolheu, isso foi julgado agora 21 de agosto, recente, notícia aqui de 25 de agosto, mesmo que a empresa recolha os tributos, mas se ela faltar com a declaração ou omitir aquela operação, ela pode ser penalizada. Então, fica o alerta aqui, que eu não vou entrar mais em muitos outros assuntos, tá, gente? A gente já enviou comunicado, já enviou vídeo, já enviou e-mail, a gente está comunicando todos os nossos clientes. Então, para quem é nosso cliente, a gente recomenda que veja, que leia o comunicado. Para quem não é nosso cliente, tem um curso, eu vou deixar o link do curso aqui. A gente está incluindo até mais material, então eu deixei para publicar na próxima semana esse curso, porque tem muita gente da área tributária, fiscal das empresas com dúvida, e o pessoal de comércio exterior agora, acho que não precisa mais ter dúvida, ele não vai mais cair no colo do comércio exterior, porque falando em DIRF, em ECF, em uma série de outras entregas fiscais, não dá para deixar isso, óbvio, na mão do Comex, porque não é ele que vai transmitir na área de comércio exterior. Mas eu deixo claro que são as operações de comércio exterior ainda, os BLs, os recibos, enfim, os documentos de comércio exterior, que vão ter que ser analisados, processados, digitados, para, no momento que chegar de fazer a transmissão dessas obrigações, estejam todos esses dados aí disponíveis, tá bom, gente? Então,
eu fico à disposição, né? A WPM fica à disposição para esclarecimentos, tem os nossos canais, WhatsApp aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, e vai ser um prazer ajudá-los, tá? Até o próximo vídeo.